Olá, meus irmãos, graça e paz, a paz do Senhor, Shalom! Como que você está? Pois bem, na aula de hoje nós iremos trabalhar sobre dois pontos altos, pontos assim fantásticos na narrativa do livro de Gênesis. Nós falaremos sobre a destruição de Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades que você fala, cidade pecaminosa, um monte de gente que era inescrupulosa, só fazia coisa errada. Pois bem, não era a cidade, eram as pessoas que habitavam na cidade, o ser humano sempre ali pisando na bola. Em Sodoma e Gomorra nós temos pessoas que eram altamente depravadas. Nós vamos ver qual que era esse pecado e também ver o que era essa chuva de fogo e enxofre que destruiu a cidade. Poxa, como que Deus fez esse negócio? A ciência tem uma tese, uma teoria sobre o que teria acontecido aí e o que teria levado à destruição. Então nós vamos analisar isso daí. Vamos falar também sobre o nascimento de Isaac, o cumprimento da promessa que Deus havia feito a Abraão e qual nele todas as nações seriam abençoadas. Então, como que se dá o cumprimento dessa promessa? E também aquele momento assim que é triste, nós olhamos e falamos como pode acontecer isso, que é quando Deus pede para que Abraão sacrifique o seu filho. Por que Deus fez isso? O que estava acontecendo com Abraão para que ele tivesse esse pedido, né? Para que Deus pedisse para que ele sacrificasse o seu filho? Ele sacrificaria? Como que se desenrola essa história? É o que nós vamos ver na aula de hoje. Portanto, entre a bordo comigo no meu DeLorean, do De Volta para o Futuro, e vamos até o passado estudar Gênesis. Vamos lá! A destruição de Sodoma e Gomorra é um dos pontos altos da narrativa de Gênesis. Eu digo um dos pontos porque Gênesis está cheio de clímax, cheio de pontos altos, né? Nós sabemos que é um conjunto de várias histórias, várias narrativas, nós já falamos sobre isso no início das nossas aulas, que Moisés se baseou para poder, né, trazer a obra no sentido completo para nós. Porém, nós temos aí a narrativa da destruição de uma cidade, duas cidades, né, que estavam localizadas ali, segundo Gênesis 14:3, no Vale de Sidim, ou seja, cidades da planície, cidades que estavam ali, onde vocês já estão vendo aí no mapa, mais ou menos na parte sul do Mar Morto. Essa localização ela é fruto de muita discussão entre historiadores, teólogos, geólogos, arqueólogos. Por quê? Porque muito tempo se debate sobre a existência ou não dessas cidades e também o como que elas foram destruídas. Porque o único relato que se tem de Sodoma e Gomorra é a Bíblia. O único fato escrito citando essas cidades é a Bíblia Sagrada. E aí então, conforme nós já citamos, a teoria de que elas estão aí nessa parte sul do Mar Morto aí, tá ok? Gente, uma das coisas que mais se debatem, mais se falam sobre, quando nós falamos sobre Sodoma e Gomorra é, o que esses caras fizeram para que Deus se irritasse de uma tal forma e destruísse, tá? Uma aniquilação completa, tornando um lugar que era próspero, segundo nós vimos, quando Ló se separa de Abraão, né? Nós não citamos esse fato dentro das nossas aulas, mas alguns capítulos atrás nós vemos que Ló se separa do seu tio, se separa de Abraão, e ele olha, né, a planície verdejante, pastos maravilhosos, exatamente onde era Sodoma e Gomorra, que é para onde ele vai, tá? E Abraão fica com a parte desértica ali e tal, mas não quis se misturar com aquele povo. Então era uma região muito fértil, uma região que tinha um poder, vamos dizer assim, econômico e sustentável muito bom. Então, poxa, peraí, se você visitar hoje Israel, você vai ver que aquilo ali o próprio nome diz, Mar Morto, aquilo é morto, é desértico, tem sal, tá? Você não consegue nem mergulhar no mar, né? Porque você pode ficar queimado, sofrer queimaduras de tanto sal que tem lá, a densidade d'água é muito alta. Então, Deus destruiu aquilo. E o que esse povo fez
para que Deus viesse a destruir essas duas cidades e regiões adjacentes ali. Gente, os pecados deles foram muitos, a iniquidade deles subiu até o céu e Deus falou que ia destruir mesmo. Então nós vemos que Abraão começa a fazer uma intercessão porque ele sabia que o sobrinho dele estava lá e ele amava o seu sobrinho. E aí, você no transcorrer da leitura, da narrativa, você vai perceber que dois anjos do Senhor vêm da parte do Senhor, vêm até Ló, lá em Sodoma. E aí o que acontece? Quando esses anjos chegam até lá, o povo fica já de olho meio, né? Opa, quem que são esses caras? Uma das tradições do povo do Oriente nessa época era a sua hospitalidade para com os estrangeiros. E nós já vemos que isso não acontece dentre os habitantes da cidade. Eles vão até Ló com outras intenções, quando eles vão tentar saber quem são aqueles visitantes que estão com Ló. O que eles queriam? Eles, na verdade, estavam com intenções imorais. Para ser bem preciso e bem claro, eles estavam com um desejo sexual que não era natural, tá ok? Então, já era uma cidade pervertida, principalmente com essa questão da hospitalidade e as questões da depravação que eles tinham em si como situações comuns. Então, para ele, a depravação, a questão voltada ao sexo, era extremamente comum para esse povo. Alguns registros aí judaicos, eles fazem referência à crueldade também com que esses habitantes dessas duas cidades tratavam os seus viajantes. Judas, a epístola de Judas, lá no Novo Testamento, ela denuncia os falsos mestres, né, fazendo uma comparação destes com os habitantes de Sodoma e Gomorra. E aí mostra que esses habitantes, né, que esses cidadãos, eles se entregaram à imoralidade e a práticas contrárias à natureza. Judas está especificando de uma maneira bem categórica aí as questões homossexuais. Não gosto muito de entrar nesses assuntos, né? Nós temos opiniões divergentes dentro da própria igreja evangélica quanto a essa prática, né? Então, isso é um assunto para conversarmos numa outra hora, num outro contexto, mas o fato é que Judas denuncia isso como uma prática imoral. E aí você vai falar assim, não, Sandro, o texto não está dizendo isso, não é bem assim. Não, se você for observar o verbo, traduzido yada, do hebraico, ele vai mostrar que é ter relações sexuais. E o contexto da narrativa, né, de Gênesis, vai mostrar que os homens, como que sabe que é os homens? O verbo está conjugado na primeira pessoa do plural no masculino. Tá ok? O iada está conjugado na primeira pessoa plural masculina. Então eles queriam conhecer, é uma tradução para poder abrandar, é um eufemismo do tradutor aqui para a língua portuguesa, porque na verdade eles queriam realmente ter relações sexuais com os anjos, tá ok? Relações homoafetivas. E, inclusive é daí que surge o termo sodomia, né, que vai se referir especificamente ao homossexualismo e à perversão que é colocada dentro desse contexto, que é severamente condenado pelos textos bíblicos. Então, o que acontece? Mediante toda essa devassidão que o povo de Sodoma e Gomorra mantinha no seu contexto cultural, Deus faz chover fogo e enxofre, destruindo estas duas cidades. As palavras de Gênesis deixam bem claro que Deus ele decreta o seu juízo, né, e o seu repúdio contra esse pecado. E muitas pessoas falam, nossa, Sandro, mas fogo e enxofre, isso é uma coisa meio que, sei lá, é maluco isso daí. Mas aí a ciência vem em socorro da fé. Como que vem em socorro? Estudos recentes mesmo, aí do ano de 2017, 2018, feito pela Universidade da Trinity Southwest, que é uma instituição cristã que está na cidade de Albuquerque, no Novo México, lá nos Estados Unidos, eles detalharam que a região da planície sul do Mar Morto, ela foi acometida e eles fizeram testes com carbono, cristalização de pedras, etc., mostrando que um meteoro atingiu essa região. Tá? E aí, gente, o que aconteceu? Esse meteoro causou uma onda, né, na região do Mar Morto que fez com que ele tomasse
todo o contexto da cidade, toda a região da cidade. Essa explosão trouxe provavelmente assim, um tsunami que inundou com água salgada tudo que era fértil, destruindo, fazendo com que muitas pessoas viessem a ser destruídas e morressem, e essa região ficou desabitada por aproximadamente 700 anos. Tá? Então, gente, talvez esse meteoro que caiu tenha sido o fogo e o enxofre. Nós sabemos que quando o meteoro ele entra em contato com a atmosfera terrestre, ele explode e se espalha em vários fragmentos. Então talvez teriam sido isso, as pedras, né, que haviam caído. Obviamente que nós trabalhamos com essa narrativa partindo do princípio de que maneira o Moisés enxergava, ou as pessoas que estavam ao redor enxergavam esses fenômenos naturais. Tá, ok? Mas Deus pode muito bem ter utilizado sim esse meteorito, que foi metaforicamente colocado pelo escritor do livro de Gênesis como uma chuva de fogo e enxofre. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Nesse momento, nós temos aqui o final, né? Deus colocando um fim à expectativa que foi levantada tanto para nós leitores como para o próprio Abraão, lá no início de Gênesis capítulo de número 12, quando Deus chama Abraão e fala que nele seriam benditas todas as nações da terra. Enfim, Abraão espera, gente, nada mais, nada menos do que 25 anos para o cumprimento dessa promessa, uma coisa assim super extensa aos nossos olhos. E também diante de algo que, olhando na perspectiva humana, dentro do nosso campo de visão limitado, nós poderíamos dizer que era algo meio impossível. Um homem, já em idade avançada, Abraão tinha ali por volta de 75 anos, idoso. Sua esposa, Sara, estava ali em torno, se não me falha a memória, de 60 anos, idosa também. E, além disso, ela era estéril, ou seja, ela não poderia ter filhos. Abraão, como nós vimos no transcorrer da nossa aula passada, ele tenta dar um jeitinho, juntamente com Sara, dar uma mãozinha para Deus, né, para poder ajudar Deus a realizar o seu milagre. E ele deita-se com a sua serva, com Agar, e dela tem um filho chamado Ismael, o que a Bíblia fala que era o filho nascido da carne. Ou seja, Ismael não era o filho da promessa, foi o filho da falta de expectativa e fé de Abraão em tentar ajudar a Deus. Deus, em sua magnitude, ele tem outros planos para o homem, ele estabelece o seu conserto e ele realiza, porque ele é Deus, ele é fiel, e ele que começou a boa obra, ele é justo, verdadeiro, e ele vai cumpri-la, sem precisar da nossa ajuda. Quantas vezes nós também fazemos como Abraão, né? Queremos dar uma forcinha para Deus, e olha, gente, o que Abraão fez trouxe uma certa falta de paz, problemas para o seu lar, porque começou a ter intriga, ciúmes. Nós vimos tudo isso na aula passada. Então, Abraão, ele tentou ali agir conforme a carne, mas não deu muito certo. Até que Deus, no tempo por ele estabelecido, no tempo por ele prometido, ele cumpre a sua promessa. E o cumprimento dessa promessa é o nascimento de Isaac, no qual Deus continuaria, né, o seu concerto feito lá no passado com Abraão, e esse é chamado de o filho da promessa. Paulo taxa ele como o filho da promessa, ou seja, aquele que Deus havia prometido e havia, por fim, cumprido na vida de Abraão. Depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão! E este lhe respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: pegue seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali, ofereça-o em holocausto sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Aqui, nós temos um dos momentos mais, assim, altos. Eu acho que é um dos, do máximo, se pudessem elencar um clímax, acho que seria aqui. Quando Deus olha para Abraão, né? Abraão naquele momento achando que estava tudo beleza, no auge da sua felicidade, no auge do seu momento como homem, como ser humano, a sua casa aparentemente não tem mais nenhum problema. Nós vemos ali um Abraão que agora está com um lar em paz,
porque o seu filho nasceu, Deus cumpriu a sua promessa. E aí nós percebemos que Deus chega para Abraão e pede o motivo da felicidade, aquilo que Abraão mais amava, em sacrifício. Esse texto ele vale de uma reflexão, porque se você parar para pensar e analisar, você vai ter que voltar um pouquinho na história que nós estamos comentando, na história do livro de Gênesis, e você vai perceber, vir a notar que Deus, ele sempre se achegou ao homem, desde quando ele fez todas as coisas, quando nós temos o momento da criação, Deus declara que tudo é muito bom, tudo é muito belo, tudo é bom, e aí ele cria o homem, e com o homem ele também fala que a sua obra era boa, que o homem era bom, mas o homem, pela sua vontade, pelo seu querer humano, o que que ele faz? Ele se desvia de Deus, ele peca. E através desse pecado, da desobediência, de não querer seguir os preceitos e as ordenanças de Deus, ele se afasta, ele passa agora a estar à parte do Senhor. Mas Deus revela ao transcorrer da história o seu plano de redenção, dizendo que ele colocaria inimizade entre a semente da mulher e a serpente, colocando ali estabelecendo o seu pacto com Noé no pós-dilúvio, fazendo com que a humanidade se separe, com que ela se divida e povoe a terra, para que ele venha olhar em uma terra idólatra. De acordo com a narrativa bíblica, ele escolhe Abraão, e mediante a escolha desse homem, ele estabelece um concerto dizendo que nele todas as famílias da terra, todos os homens, eu e você, seríamos abençoados através da sua descendência. Vejam bem, escolheu um homem idoso com uma mulher estéril. Abraão, conforme nós já falamos aí, ele tenta dar a sua ajudinha para Deus, e aí nasce Ismael, filho da carne, que não era aquele da promessa, até que Deus culmina, Deus coroa uma cerejinha no bolo ali de Abraão e faz nascer Isaac. Na sua velhice, Abraão tem um filho, e esse filho é aquele que Abraão ama. E Abraão olha e fala, putz, acabaram-se os meus problemas, eles estão encerrados. Até que Deus se achega a Abraão, conforme nós lemos aqui no texto, e fala, Abraão, pega o seu filho, aquele que você ama, quem você ama. Esse é o ponto da nossa história. O que Deus estava fazendo com Abraão? Já ouvi vários comentários, várias pregações, várias reflexões sobre esse texto, dizendo que Deus estava testando a fé de Abraão, estava tentando Abraão para ver até onde ia a fé desta personagem. Mas, analisando o texto com um pouco mais de profundidade, um pouco mais de calma, nós podemos perceber aqui que Abraão tinha algum outro problema também. Acho que não era a falta de fé, mas Abraão provavelmente não estava mais olhando para Deus. Abraão não depositava mais a sua confiança em Deus. A sua confiança estava onde? No filho da promessa. Deus havia cumprido. Então agora a perspectiva da bênção, a perspectiva da continuidade daquilo que Deus havia programado não estava mais no próprio Deus. Estava na figura de Isaac. E quando isso acontece, nós vamos perceber que Deus ele vai trabalhar uma coisa mais profunda. Deus vai trabalhar o caráter de Abraão para mostrar para esse que ele é Senhor, que ele é dono de todas as coisas e que é nele que não só Abraão, mas como eu e você devemos depositar a nossa confiança. Tim Keller, que é um comentarista bíblico, um excepcional escritor, ele coloca que o que estava acontecendo, o tratamento de Deus com Abraão, era um tratamento de caráter, mas de um problema voltado à idolatria. Como assim, Sandro? Idolatria? Abraão, ele era idólatra? Não necessariamente na idolatria, no conceito que nós estamos acostumados a ver. O fato é que Abraão agora, ele depositava a sua esperança na pessoa de Isaac. Ele não estava mais atentando ou depositando a sua esperança em Deus. Ele estava olhando agora para Isaac. E Deus estava como se fosse em um segundo plano. Muitas vezes isso acontece conosco também. Por várias vezes nós recebemos uma promessa de Deus, somos chamados por Ele, e no transcorrer da nossa caminhada cristã, nós passamos a depositar a nossa esperança, a nossa satisfação, a nossa felicidade, não mais no Pai,
mas sim nas coisas que o Pai nos dá. Nós passamos agora a não olhar para o Deus Salvador, mas olhamos para o Deus que nos fornece as coisas. E ali nós depositamos a nossa esperança, a nossa alegria. Quantas vezes nós falamos, nossa, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo se eu tiver o emprego X, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo se eu receber isso de Deus, sendo que nós temos que prestar atenção e perceber que nós só devemos colocar e dizer que nós somos as pessoas mais felizes do mundo porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. Onde está a sua esperança? Deus nos chama para um relacionamento com Ele, para um relacionamento íntimo. E quando nós deixamos esse relacionamento com Ele por uma outra coisa qualquer, nós estamos na prática dessa tal chamada idolatria. Nós não podemos nos satisfazer ou satisfazer a nossa felicidade com as coisas desse mundo. Óbvio que nós temos coisas legais aí que nós podemos curtir, que nós podemos aproveitar, mas jamais, em momento algum, fazer delas algo maior do que o nosso Deus. E quando eu digo delas, eu estou falando de todas as coisas. Deus, ele vai e toca na dor de Abraão. Ele vai naquilo que estava, talvez, fazendo com que Deus passasse a ser segundo plano, que era o seu amor depositado na figura de Isaac. E Deus hoje, nesse momento, nessa reflexão, eu paro para refletir que por muitas vezes Ele fala para que nós para que nós viemos a abrir mão do nosso Isaac, daquilo que tem sido colocado como algo superior ao Pai. Nós não devemos encontrar satisfação nas coisas desse mundo. A nossa satisfação, o depositar da nossa fé, da nossa esperança tem que estar em Deus. E aí nós iremos nos satisfazer nele. Iremos nos satisfazer e ter a plenitude da paz, que não é somente a ausência de guerra, mas é a excelência de Deus em nós. É isso que nós devemos nos atentar. Depositar nele a nossa expectativa e a nossa esperança. Dentro deste quadro que nós estamos comentando, é interessante você perceber agora a mudança do caráter de Abraão. Abraão percebe e ele volta o seu olhar novamente para Deus. Ele não está na expectativa agora de que talvez Isaac fosse vestir, sei lá, uma capa do Superman e sair voando, fugindo do holocausto. Olha que imagina que cena super cômica, Abraão correndo atrás dele, né? Volta que eu preciso sacrificar, e Abraão fugindo. Ele não tinha mais expectativa de que Isaac seria suficiente para poder se livrar do holocausto, do sacrifício. Nós vamos ver agora que Abraão ia com a certeza de que iria imolar Isaac. E ele diz isso ali no versículo de número 8 do texto que nós estamos lendo, capítulo 22, quando ele diz assim: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Ou seja, a expectativa agora é de que Abraão percebe que Deus, dentro da sua maneira, do seu jeito, vai prover para si aquele que haveria de ser sacrificado. Ele percebe, como nos diz lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo de número 19, que Abraão tinha certeza de que Deus poderia ressuscitar Isaac dos mortos. Ou seja, não depende mais de Isaac. A satisfação e a felicidade agora está novamente depositada em Deus. Porque é Ele que faz o agir, é Ele que cumpre o querer. Não depende dos nossos planos, não depende do nosso pensamento e nem das coisas terrenas. Deus é aquele que faz todas as coisas. Deus é aquele que realiza dentro do seu tempo e da sua vontade, dentro do seu querer, aquilo que eu e você precisamos, aquilo que nós necessitamos. Ele é quem cuida de nós, dentro da sua vontade, obviamente. É Ele que estabelece os planos, porque os planos dele não são os nossos, nem tampouco os pensamentos dele são os nossos. Aquilo que não subiu ao nosso coração, aquilo que o nosso olho não viu, o nosso ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para mim e para você, dentro da sua promessa. Então nós devemos nos atentar a isso e perceber que Abraão também muda a sua guia, ele muda a sua forma de ver. Ele percebe que mesmo que Isaac viesse a ser sacrificado, que Isaac viesse a morrer, Deus poderia ressuscitá-lo dos mortos. Ele providenciaria para si o cordeiro. E é interessante você notar também
dentro desse ponto. Peço até desculpa para você, porque o estudo bíblico que virou uma reflexão, quase que uma pregação, tá? Mas peço perdão aos irmãos. O foco aqui é nós estudarmos o panorama de Gênesis, mas é uma reflexão bacana aqui sobre o texto. É legal você perceber que este sacrifício de Isaac, ele também é uma espécie de prenúncio da morte salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Lembra que a gente sempre está falando isso, que o livro de Gênesis aponta para Jesus. Ele aponta lá para o Novo Testamento. E aí nós temos o quê? Isaac sendo pedido em sacrifício, e Deus iria providenciar para si esse sacrifício, segundo as palavras de Abraão, e esse sacrifício se concretiza na figura de Cristo. Porque quando ele morre, ele na cruz, ele reconecta Deus ao homem, ele liga novamente Deus ao homem. Não precisava de mais nada, não precisava mais de sacrifício, não é necessário mais nada. Simplesmente você crer. Pela fé você receberia ou receberá a salvação. E aí aquela promessa que foi feita lá no passado se cumpre na pessoa de Cristo, fazendo com que eu e você, ao aceitar esse sacrifício, a fazer parte desta família, nós nos tornemos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, nação exclusiva de Deus, nação eleita, propriedade exclusiva de Deus, né? Mas não para ser melhor que os outros, tirados das trevas para anunciar a luz de Deus, anunciar o evangelho, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. É isso que diz lá em 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. Nos colocarmos como servos e servas de Deus, né? Não como senhores, como muita gente faz por aí, mas como servos e servas submissos à vontade dele, ao tempo dele, sem ajudinha, sem querer ajudar ou querer meter a mão naquilo que Deus está querendo fazer, esperando na boa vontade dele para realizar os propósitos que ele tem estabelecido para nós. Pois bem, meu caro irmão, minha cara irmã, nós estamos findando a nossa aula de hoje e estamos fazendo a curva, entrando na reta final do nosso estudo. Nós temos agora poucos tópicos a comentarmos sobre o livro de Gênesis. Nós falaremos ainda sobre Jacó, José e o estabelecimento do povo hebreu lá no Egito. Então estamos já praticamente aí terminando o nosso estudo panorâmico de Gênesis. E venho através aí desse momento também contar uma novidade. O nosso estudo está sendo publicado também em livro, num formato físico, do qual você poderá adquirir em algumas semanas, tá ok? Vou disponibilizar para vocês em algumas plataformas para a sua aquisição, e você poderá, obviamente, se quiser, reassistir essas aulas que estão nas nossas plataformas digitais, acompanhada agora do livro, da leitura do livro, que talvez trará uma edificação e uma compreensão ainda maior e melhor sobre o que nós comentamos aí durante esses dias, durante essas aulas. Não tivemos nenhuma participação até o fechamento dessa edição, da edição dessa aula, de nenhum comentário, nenhuma inserção ou dúvida. Portanto, se acaso você enviar pós o fechamento dessa aula, responderei na próxima oportunidade com toda a certeza. Tá ok? Então, já aproveitando o gancho, espero você no nosso próximo encontro e fique com Deus.